Boa noite! Aqui nós estamos no 6º dia do propósito Como Vencer os Pecados. Entenda que eu e você, quando nós aprendermos como vencer, eu e você teremos uma vitória em Deus, porque é Ele que quer me dar a vitória. Ele quem quer dar a vitória para você. Porque Deus, Ele diz para mim e para você, olha, se você conhecer a palavra, você vai vencer. Entenda que na palavra estão descritos os pecados e o que Ele traz de consequência para a minha vida e para a sua vida. E Deus, Ele está abrindo os nossos olhos para que possamos vencer o pecado e todas as maldades que vêm junto com ele. Abra o seu entendimento, porque Deus, Ele falará ao teu coração como nunca antes Ele havia falado. No nome de Jesus. Oh, soberano Deus, eterno Pai, Santo, Santo de Israel, Tu és Deus. Santo, Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, ó Deus. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Pai. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Soberano Tu és entre as nações, Pai. Oh, Deus, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, ó Deus. Tu és tão lindo, tão maravilhoso. Dedicamos a nossa vida ao Senhor. Oh, Pai, perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Somos tão pequenos, tão falhos, mas temos um Deus poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, que nos guarda, nos protege, nos livra, nos conduz. Oh, Paizinho, ajuda-nos, Senhor. Fale aos nossos corações. Revela o Teu querer, a Tua vontade, porque quando eu estou no centro do Teu querer, da Tua vontade, a minha vida é transformada, ó Pai. Me dê o entendimento e a sabedoria que eu preciso para vencer todos os males desta terra, Pai. É o que nós Te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje, nesse 6º dia, nós vamos falar sobre a avareza. Aqui eu trouxe um breve resumo do que é a avareza. É a dificuldade e o medo de perder algo que possui, como bens materiais e recursos. Uma pessoa avarenta é chamada de pão dura, mão de vaca, representando o medo de perder algo que possui. Entenda que medo é algo que eu e você precisamos expulsar da nossa vida. Porque se você tem medo, você não tem fé. Porque quando você tem fé, você expulsa o medo. Entenda que medo e fé não caminham juntos. Assim como luz e trevas também não caminham juntos. O medo é algo que precisa ser excluído totalmente da sua vida. É algo que você precisa disciplinar a sua mente para que ela possa entender. Medo é algo que não pode existir na minha vida e nem na sua. Porque se o medo entrar, ele traz outros males. Já vimos aqui 5, hoje estamos vendo a avareza. Entenda que a avareza é o medo de perder. Entenda que aquilo que Deus te deu, Ele vai te dar sabedoria para você cuidar. E a partir da sabedoria que Ele te dá para você cuidar, você não vai mais perder. Porque o que Deus te entrega, o que Deus te dá, Ele te dá para sempre. Os nossos filhos são heranças de Deus. Presentes que Ele deu para mim
que Ele deu para você. Entenda que ainda que um filho venha voltar para casa, ainda ele é seu filho. Por que estou dizendo isso? Porque você foi constituída mãe daquela criança. Por que estou dizendo isso? Eu tive um bebê dentro do meu ventre. Essa criança, ela já tinha nome. Chamava Clara. E esta criança, ela voltou para Deus antes mesmo de nascer. Mas a Clara, ela já era amada pelos seus irmãos. Entenda que a Clara já era amada por mim, porque ela já era um presente que Deus havia me dado. E isso nunca vai mudar. Eu fui mãe da Clara. Por um pouco de tempo, ela estava viva aqui dentro de mim. Ou seja, eu fui mãe dela enquanto ela estava viva, e hoje, que ela vive eternamente, eu ainda continuo sendo mãe dela. Só que agora quem está cuidando dela é Deus. Assim, eu preciso entender que eu preciso expulsar o medo com essa confiança. Ela está sendo cuidada por Deus. E os que ficaram aqui, Deus me ensinará a cuidar deles. Porque entenda, o cuidado maior não sou eu quem vai dar, mas é o próprio Deus. Entenda que se houver avareza, apego da sua parte com seu filho, se você apregoar na sua alma um medo de perder seu filho, você vai se tornar uma avarenta. Porque você vai tentar super proteger o teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa. E nisso você estará trazendo pecado para sua casa, para sua vida. O medo estará expulsando a sua fé. Não deixe isso acontecer. Olha o que Mateus diz para mim e para você. Mateus 6. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde as traças e as ferrugens não destroem, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Entenda que aqui, nem Mateus está dizendo para mim, para você, que não é para que eu e você guarde tesouros na terra. Entenda que tesouro não é só financeiro, não. O teu filho é um tesouro que Deus te deu. Não guarde ele. Entenda, você precisa mostrar os perigos do mundo para ele. Você precisa ensinar para ele que há muitos males neste mundo e que a avareza é uma delas. Você não pode se apegar a um algo, você não pode se apegar a alguém. Entenda que quando você entende que se você se apegar demais a algo ou a alguém, você está adquirindo para você a avareza. E o medo entra. Por quê? Porque ele precisa, o medo, a avareza, ela precisa do medo para se alimentar na sua vida. E o medo vai deixar você preocupada, com medo de perder aquela pessoa, aquele filho, aquela filha, aquele esposo. Entenda, arranque o medo da sua vida. Deixa Deus tirar as escamas do medo da sua vida. Alimente a fé. Porque eu e você precisamos viver da fé. O Senhor diz que Ele nunca nos deixaria. Ele nunca nos abandonaria. Mas entenda, as pessoas, elas podem fazer isso com a gente. Inclusive os nossos filhos. Quantos são os idosos que você vê nos centros de cuidado de idoso? Eles foram mães, eles foram pais, eles cuidaram de seus filhos, instruíram seus filhos, mas muitas vezes não instruíram da maneira que Deus queria que fossem instruídos. Nós somos seres humanos, erramos, falhamos, pecamos, e depois nós vamos sofrer as consequências das nossas falhas. E eu preciso entender, eu não posso
tornar um filho um ídolo. Eu não posso deixar a avareza entrar na minha vida por meio do meu filho, do meu marido, de quem quer que seja. Olha o que Lucas diz para mim e para você. Então disse, Lucas 12:15, então disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Entenda que não é o que você tem que conta para Deus, é o que você é. O que você tem ensinado para o teu filho? O que você tem ensinado para essa sociedade? Qual que é a riqueza que você vai deixar marcada aqui? Porque tudo que você faz aqui na terra está sendo acumulado lá no céu. Se for coisas boas, são coisas boas que estão sendo acumuladas para você no céu. Mas entenda, se você estiver acumulando coisas ruins, são coisas ruins que serão acumuladas para você lá no céu. Se você estiver expulsando a avareza, expulsando o medo, você vai viver de fé. Deus, ele irá te abençoar. E quando chegar a sua velhice, você terá quem cuide de você. Aqueles que você cuidou. Porque entenda, Deus, ele sempre vai mandar alguém para cuidar de você. Mas o desejo do seu coração é que o seu filho cuide de você, porque você dispensou muitos anos da sua vida para cuidar dele. Então, o Senhor, ele quer que você entenda, tire o medo da sua vida. Porque o medo, ele vai trazer avareza. E a avareza vai trazer idolatria. Entenda que é um mal puxando o outro mal. Como diz a palavra, é um abismo puxando outro abismo. Não deixe, não aceite, não permita. Expulse no nome de Jesus. Aqui está dizendo assim, como vencer a avareza? Desprendendo, pensar como é feia, sem dinheiro ou sem carro. Desprendendo de pensar como é feia, sem dinheiro ou sem carro. Entenda? Primeira coisa que você precisa fazer é desprender dos pensamentos medrosos, dos pensamentos que te fazem ser aprisionados, de que se você não tiver algo ou se você não tiver alguém, você ficará sozinho ou coisa parecida. Aqui foi colocado, né, o dinheiro, o carro, porque muitas vezes esse é o primeiro ato que a avareza vai querer colocar no seu coração, se prender a bens materiais, a dinheiro, a carro. Mas entenda que o Espírito Santo está falando para você hoje, não se prenda a seu filho, não se prenda a sua filha. Isso é avareza. Não pense que você não pode viver sem seu filho, sem sua filha. Você só não pode viver sem Deus. E para você vencer isso, você precisa orar. E para você continuar vencendo isso, você precisa jejuar. E para você continuar vencendo isso, você precisa ser solidário. Solidário é você ajudar, né? O quinto e último é ser generoso. Generosidade, bondade, não é só você dar algo, mas também dar o seu tempo para alguém, para ouvir o que ela tem a te dizer. Entenda, há meios para você vencer. Você só precisa procurar e se dedicar. E você vai conseguir, porque Deus é contigo nesta batalha que já está vencida, no nome de Jesus. Receba essa palavra e tome posse de tudo que Deus tem para você, no nome de Jesus. Sou soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso. O Senhor disse para ficarmos sobre aviso, Paizinho, porque a ganância, ela tentará entrar na nossa vida. A avareza, ela tentará entrar, Pai, na nossa vida, mas nós precisamos repreender, entender que a ganância, que a avareza, elas vão tentar trazer o medo para a minha vida e eu não posso aceitar, eu não posso permitir. Minha irmã, você não pode aceitar, você não pode permitir, porque se o medo entrar na tua vida, a sua fé, ela sai, ela termina, ela acaba, ela sai daí, minha irmã, você não pode deixar, porque Deus te deu uma porção de fé e Ele quer que essa fé seja aumentada, Ele quer que essa fé seja crescida. Para quê?
que essa fé seja crescida, você precisa crer na palavra, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa acreditar que Deus está contigo o tempo inteiro e tudo aquilo que Ele te deu permanentemente. E o que Ele te deu, Ele te ensina a cuidar. E quando Ele te ensina a cuidar, minha irmã, é para que você venha ter descanso. Porque Deus, Ele abençoa os filhos dele enquanto dorme. Entenda, se você não dormir, você não terá a bênção de Deus. Se você não descansar, você não deixará Deus trabalhar na tua casa. Se você não descansar, Deus não consegue trabalhar na tua vida, porque Ele está vendo que você está tentando trabalhar com as suas forças, minha irmã. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Descanse. Deus, Ele não nos fez para ficar preocupados. Deus, Ele não nos fez para ficar pensando. Deus, Ele não nos fez para atormentarmos os nossos pensamentos com preocupações vãs. Deus, Ele nos fez para viver a vida perfeita que Ele tem para mim e para você. Olha uma criança como ela brinca, como ela vive sem preocupações, sem contas para pagar. Entenda, assim Deus quer que eu e você vivamos. Ele quer que entendamos que nós temos um Deus que nos dá o fôlego da vida, um Deus que nos dá o trabalho, um Deus que nos dá o ânimo, é um Deus que nos dá tudo, minha irmã. Ele vai te dar as condições para você fazer o que tem que ser feito. Não se preocupe, simplesmente confie. Assim como uma criança confia na mãe, Deus, Ele quer que você confie nele. Mas confie, minha irmã, arranca o medo daí. Entenda que o teu Deus, Ele é todo poderoso e Ele está contigo. Ele irá fazer o impossível acontecer na tua vida se você tiver fé. E não deixar o medo agir na tua vida, não deixar o medo entrar. A tua fé, ela será brotada. Você verá a tua fé brotar nos teus olhos. Isso chama milagre de Deus. Porque Deus, Ele faz a árvore verde florescer no deserto. É isso que Ele quer fazer na tua vida. É isso que Ele quer fazer na tua casa. Não deixa a avareza entrar, expulse ela no nome de Jesus, na autoridade que eu tenho no nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de avareza, eu repreendo toda ganância, eu repreendo todo espírito maldito que está tentando entrar para trazer o medo na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu coração, no coração dos teus filhos. Eu repreendo agora que todo mal seja paralisado, quebrado no nome do Senhor Jesus. Pai, e que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na vida do teu filho e da tua filha, Pai. Porque Tu és um Deus de vitória. Tu és um Deus vitorioso. A Tua palavra diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a nossa fé já venceu todos os obstáculos, toda a avareza, todo o medo, todo o engano. Assim eu creio, Pai, e assim eu declaro na vida do Teu filho, na vida da Tua filha, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha aqui desse vídeo. Se você não for inscrito, não for inscrita, se inscreva lá no canal. E que possamos juntos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.